Eu acredito que, fundamentalmente, nós estamos tratando de uma agressão movida de uma forma ilegítima, anônima, por autores que estão acobertados pela multidão, e essa é a primeira caracterização que é necessário fazer. Não há nenhuma justificativa para que manifestantes do Brasil agridam repórteres, jornalistas, profissionais da imprensa, que de resto estão lá cumprindo um evento que terá visibilidade nacional graças àquele trabalho. Apenas para comparar, nós podemos ver que vários manifestantes se dirigiam às câmeras, se dirigiam aos jornalistas como ou aliados ou profissionais que cumpriam uma função que era do interesse dos manifestantes. Se trata de dar visibilidade para o que eles querem manifestar. Então, não há justificativa nenhuma. Em segundo lugar, ou num segundo plano, numa análise um pouco mais profunda, é necessário se perguntar por que algumas instituições foram atacadas e outras não. Veja que isso não se confunde com qualquer autorização ou aplauso a manifestações violentas de agressão que, inclusive, feriram jornalistas. Tá? Não há nenhuma forma, nenhuma possibilidade de ficar qualquer entendimento de apoio com relação a isso. Isto posto, é necessário, então, nessa análise um pouco mais profunda, um pouco mais detida, um pouco além da superfície, que é a pergunta seguinte: por que as multidões abarcaram ou acolheram agentes que, independentemente das motivações de cada um, atacaram algumas instituições, como agências bancárias, lojas, repartições públicas como prefeitura, sede do governo, polícia, postos da polícia? Por quê? Por que, por exemplo, essas instituições foram atacadas e não foram atacadas escolas, não foram atacadas igrejas? Que há? Que sinal essas manifestações estão dando? Porque umas instituições foram agredidas e não outras. Aí surgem hipóteses que também precisam ser consideradas. É possível que exista uma clivagem grave, separando a vida cotidiana nas grandes cidades das instituições, ou dessas instituições em particular. Outra hipótese: é possível que elas representem o poder econômico, o poder político, o poder do Estado, o poder da repressão policial, que também é do Estado. E é possível que esse poder não dialogue mais com as aflições dessas pessoas. Há muito de frustração, há muito de ressentimento, há rancor, há ódio no ar, e isso vem à tona nesses momentos. Não que todas as pessoas sejam autoras dessas agressões, mas que nenhuma dessas pessoas se sentiu gravemente desconfortável. Houve momentos em que manifestantes se opunham a manifestantes, caracterizando o seguinte: de um lado o pessoal que queria pacificação do movimento, de outro lado o pessoal que queria a depredação. Nós tivemos instantes em que alas diferentes se polarizavam, não que se enfrentassem, mas algumas pessoas se mobilizaram fisicamente para conter os adeptos da depredação.
Mas, no geral, havia às vezes até aplausos com relação, ou destinados àqueles que depredavam. E essa sinalização que vieram dos movimentos é preciso escutar. Há uma especificidade que tem uma relação direta com a forma de comunicação que foi mobilizada para esse tipo de manifestação, sem dúvida nenhuma. Mas sempre há uma relação entre o ambiente linguístico e a manifestação política. Hoje, as chamadas redes sociais, elas se incorporaram materialmente às formas recentes de comunicação. E elas ajudam, portanto, a formatar encontros sociais os mais diversos. Existem muitos casamentos que nascem das redes sociais. Você me pergunta, eles têm alguma influência das redes sociais? Eles têm, aquele tipo de influência. Existem contratos de trabalho que são feitos a partir das redes sociais. Existem redes sociais destinadas a isso até, onde as pessoas oferecem seus currículos, ou se existem redes profissionais. O emprego está mudando por causa disso? Em alguma medida está. A expressão política está mudando por causa das redes sociais? Em alguma medida está, mas na medida exata em que há uma conexão entre as formas linguísticas e as formas de expressão política. Eu não diria de jeito nenhum, e esse talvez seja o fulcro da sua pergunta, eu não diria que foram as redes sociais que causaram os protestos de junho no Brasil. Elas são aberturas que possibilitam novas articulações, que são mais rápidas, que são às vezes até instantâneas, se comparadas com as formas de convocação que existiam antes. Mas não foram elas que causaram a insatisfação política, não foram elas que causaram a irritabilidade das pessoas, não foram elas que causaram a surdez, a insensibilidade, a falta de visão das instituições públicas e das autoridades. O que ficou flagrante é que elas precisam se modernizar muito, inclusive em relação às redes sociais. Eu acho que há, eu não lembro exatamente um dia, mas há um dia em que a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo publicaram editoriais, os dois jornais, creio que no mesmo dia, em que eles pedem mais rigor no controle das manifestações, porque elas estavam interrompendo o trânsito, eram muito poucas pessoas interrompendo o trânsito de muita gente. Nós tínhamos aquela célebre equação, a liberdade de expressão de poucos ferindo a liberdade de ir e vir de milhões. Então, como compatibilizar essas coisas? Isso é uma questão da nova e complexa democracia no Brasil. E os jornais, vamos dizer assim, fizeram editoriais com uma certa irritabilidade, diríamos assim, dá para dizer o seguinte, estavam meio com a paciência no limite. Nesse dia, a polícia militar agiu com muito despreparo e agrediu muita gente, e agrediu inclusive jornalistas. Quando se fala que as manifestações de junho agrediram jornalistas, é preciso registrar que a polícia militar foi campeã nessa matéria. Deu tiro com bala de borracha, intimidou, tratou com violência e mostrou um despreparo muito constrangedor em relação ao modo profissional, público, de lidar com esse tipo de evento. Um espetáculo deplorável. Aí, alguns jornalistas estavam vendo o que acontecia. E esses jornalistas, ao escreverem, ao relatarem o que eles tinham observado, coletado, visto, imprimiram uma mudança de ângulo na cobertura. E eu sou dos que acredita que sim, houve uma mudança de humor
no tom geral da cobertura desses jornais e de algumas outras coisas, com relação às manifestações. Elas deixaram de ser vistas como uma esquisitice de setores radicais e passaram a ser vistas como um direito das pessoas que os órgãos de repressão não sabiam como tratar e tratavam muito mal. Isso, aliás, acabou trazendo muito mais gente para a rua, porque as pessoas começaram a ter vontade de ir para a rua para apoiar o direito de manifestação. E isso foi diretamente relacionado à capacidade da imprensa de observar o que estava acontecendo, que uma repressão brutal e sem justificativa estava acontecendo.